hoje finalmente eu decidi que eu vou começar a minha série sobre cosmologias mundiais, sobre a questão da liberdade de expressão, muito importante hoje em dia, e também das cosmologias alternativas dos povos não ocidentais, povos indígenas, povos antigos, e como a tolerância é muito mais importante e a mente aberta é muito mais importante do que o que está acontecendo hoje em dia. Quer dizer, se eu falar isso de novo, uma mente realmente aberta para a informação, ela não depende de livros, ela não depende de coisas escritas e coisas codificadas por outras pessoas. Ela vai no mundo e descobre sozinha o que está acontecendo. Então, por exemplo, existe a questão do espiritismo no Brasil, né, que é uma coisa que existe preconceitos vários. A questão religiosa, existe também a tolerância, onde você deixa o sujeito ter a crença que ele quer ter, seja ela o que for, você respeita essa crença. Agora, o que está acontecendo hoje em dia é que com a questão do dito terraplanismo, existe uma espécie de ataque frontal contra essas pessoas que estão falando uma versão alternativa que na verdade se liga com as cosmologias antigas que eles estão mostrando, mas há um ataque quase racista contra essas pessoas para não deixá-los falar no assunto que eles estão falando, para eles não terem a liberdade de expressão e não terem as próprias crenças. Então, quer dizer, esse tipo de ataque que você vê, uma espécie de um automatismo, não poderia existir, principalmente por parte de cientistas. Um cientista, ele tem que investigar principalmente os desafios da sua teoria, ainda mais sua teoria se ela for dominante, se ela for uma teoria, uma sociedade que é uma teoria vigente, dominante, que todas as pessoas aceitam sem questionar e não perguntam, não inquirem. Não existe uma inquisição naquilo, não existe uma investigação. Então, essa é a questão que vamos começar a lidar hoje. São vários os pontos que eu quero fazer a respeito disso, porque agora está rolando um movimento internacional que investiga a questão do espaço e a questão dos governos e várias questões sobre o mundo espacial. E isso gera uma espécie de resposta que, digamos assim, fascista, por exemplo. Esse cara falou isso, que a Terra não é um globo, como muitos povos indígenas do passado. Não existe lugar nenhum onde você tem esse globo, é muito difícil encontrar um globo parecido. Mas essas pessoas recebem respostas dizendo tem que mandar para a Lua, tem que mandar para Marte esses caras, tem que parar de reproduzir, que é como se fala, é igual ao racismo, é muito parecido com o racismo. Agora, o cara que diz que está questionando a questão da Terra, do formato da Terra, da forma da Terra, esse cara sim merece ser castrado, merece ser mandado embora do planeta, mandado para Marte. E é interessante porque se esses caras estão tão errados, como é que não existe uma explicação fácil que os convença de que eles estão errados? Qual que será o problema? Por que será? Será que são todos tão burros assim que não olharam direito, isso esqueceram? Será que eles não sabiam como é que funcionava o globo? Por que eles mudaram de ideia? E o que eu vou mostrar para vocês é que quando você começa a fazer essas perguntas, como um antropólogo deve fazer, que seria de poder entrar no mundo das pessoas, deixar as pessoas falarem por si mesmas, né, o que elas acreditam. Quando você entra nisso, você vê que as pessoas que convertem para essa questão, que entram, que passam, deixam de ser esféricos, o globo, e passam aí para essa questão do terraplanismo, o que acontece? Eles não voltam mais para o globo. Então isso é uma coisa interessante, porque quando vocês vão buscar a evidência por si mesmo no mundo,
começam a surgir várias inconsistências. Então, eu vou falar um pouco disso, porque essa questão é uma questão que parece que as pessoas não pensaram muito a fundo. Não, as pessoas acreditaram num programa de propaganda que está ligado com ficção científica. Não, isso pode ser demonstrado de diversas maneiras. Não é só uma questão de interpretação, né? Então, o que acontece? Veja bem, é um standard duplo errado. Então, o cara que acredita no terraplanismo deve ser castrado, mandado embora, mas o neonazista não. E aí o que acontece? A NASA, que é a Agência Espacial Americana, o fundador dela, o cara que dizem que levou o homem para a Lua, então, homem, para uma coisa patriarcal da sociedade. O que acontece? Esse cara que levou o homem à Lua, ele usava trabalho escravo durante a Segunda Guerra Mundial, matou mais escravos do que as vítimas do próprio foguete que ele jogou. Quer dizer, é um assassino de massa. E fundou o programa de exploração espacial, que usa toda a retórica colonialista de exploração do universo, uma coisa ridícula. E esse cara é um assassino de inocentes e as pessoas resolvem que vão acreditar nele. É fantástico, eu acho maravilhosa essa coisa toda, como as pessoas são programáveis e como parece que é fácil, você só fala um negócio e o cara acredita, ele não vai checar. Então, quando você vê que as fotos da NASA da Terra, que mostram a Terra, não são possíveis, porque tem várias inconsistências, o tamanho dos continentes, completamente diferente, as cores, o negócio feito no computador, você vê que tem alguma coisa errada. E o cara que descobre isso, que é uma coisa que é tão óbvia, ele não pode nem falar nisso, porque os outros caras vão atacar ele de uma maneira racista, que nem o neonazista vai ter. Então, quer dizer, isso é fantástico, né? É uma coisa maravilhosa. Então, os caras acreditam num programa que é criado por um assassino, comprovadamente, os caras nem negam isso. Eles vão falar pra você que esse cara matou um monte de inocente, matou um monte de escravo, mas tudo bem, porque ele mandou o homem pra Lua. Então, tudo bem. Eles contam isso pras crianças. Então, quer dizer, tá na cara e as pessoas não querem ver isso. E até professores de antropologia, assim, de renome. Tem um cara que era da ABC, um professor, que ele tem lá um negócio no blog dele, porque ele tem que falar de espaço e outras coisas. Aí no blog dele ele simplesmente regurgita exatamente a história oficial, o negócio do Copérnico, Ptolomeu, não sei, essa coisa ocidental. E ele acredita que a gente está mandando foto de uma sonda em Plutão, que está a não sei quantos bilhões de milhas de distância, e que eles conseguem pegar aqui isso aí. Que é fácil controlar um negócio que está a bilhões de milhas. Ele não discute isso não tem discussão. Agora, não é demonstrável. O que é demonstrável é que as fotos que esses caras colocam são feitas em computador. E é muito mais, é uma questão do Occam's Razor, que os cientistas adoram falar nisso. Occam's Razor, que é a coisa mais simples, a explicação mais simples é mais possível. Então você acha que é mais possível que os caras estão com uma sonda girando em Plutão, não sei quantos bilhões de milhas, mandando um rádio aqui pra Terra, ou que é tudo feito em computador? Então você tem que decidir. Agora, se você for olhar mesmo, sem ser emocional, ideológico, ficar querendo viver no mundo da Guerra nas Estrelas e realmente pôr o pé no chão e olhar, e for medir o ambiente, medir as coisas que estão acontecendo, você vai ver que tem alguma coisa errada realmente. E aí você pode ver que em todos os povos, muitos dos povos do passado, se eles acreditam no mundo que tem uma parte redonda, não é a parte onde está a Terra, é a parte onde está o crepúsculo ou o firmamento, uma coisa que está em cima e que gira. E existem já hoje em dia métodos para você comprovar que o modelo que eles colocam pra gente está errado. Então o que acontece? Você pega um avião, tem um vídeo recente, um avião que voa de Zurique a São Paulo à noite, mostrando as estrelas o tempo todo. Então seria um voo de mais ou menos 12 horas e ele vai seguindo e você vê lá a Via Láctea. Aí você compara aquilo que a Via Láctea não mexe e compara como teria que ser, ou como está num negócio tipo
Google Earth, e você vai ver que as estrelas não estão fazendo a mesma coisa, que tá tudo errado, alguma coisa muito estranha. E isso já foi uma coisa que é discutida há muito tempo, não foi uma questão que foi universalmente reconhecida, como diz o professor Tim Ingold, no livro dele, Percepção do Ambiente, onde ele faz um ataque ao globo, mas mesmo assim ele defende, ele não tem coragem de questionar. Então é a questão do globo, então ele fala, eu não vou negar, é impossível negar. E ele está completamente errado, quer dizer, ele não conhece questão de imagens, produção de imagens, como toda a história da NASA, então, tudo coisas ignoradas. E ele vai direto, ele tem um parágrafo lá que diz que se sabe universalmente, desde a época do Pitágoras, que a Terra é um globo, que é completamente preposto. Como é que o cara pode falar um negócio desse? Então é o tipo de coisa que vem de venha de um peer reviewer, né? Um cara que vira e fala, você não pode ficar falando isso, parece que você está querendo dizer que a Terra é plana. Então ele diz, eu não sou terra plana, eu só estou dizendo aqui que o globo não faz sentido nenhum, mas não, plano não é também. Então ele não resolve o problema. Um ambiente, uma fenomenologia, um life world, que você está dentro dele, não em cima na superfície como um globo. Mas ele para por aí. Ele não vai dizer, vamos medir o mundo, vamos ver o horizonte. Existe uma equação que nos diz qual que seria a circunferência, qual que seria o tamanho. Dá para fazer esse cálculo? E aí dá para ir no mundo e bater umas fotos e montar as distâncias e ver o que acontece? Ele nem pensou nisso. Então isso é uma coisa só de interpretação. Você acredita que está no livro, você não vai... ele fala, eu não vejo a Terra rodar, eu não vejo a circunferência do globo, mas tudo bem, mesmo assim, deve ser, porque como é que eu vou discutir? Porque é o medo de poder entrar num assunto desses, onde todo mundo está de um lado só. Que é uma pena, porque aí tem essa coisa, que chama de bigotry em inglês, essa coisa, espécie de racismo, automatismo, reações automáticas. Então o que está acontecendo com os caras que estão vendo o terraplanismo, o que está acontecendo? Os caras já estão relaxando hoje em dia, porque não dá para voltar ao globo. Não tem como, não tem nenhum desses caras que passa para um lado e depois volta a ser globular. Porque simplesmente é falso, você não vai conseguir achar. Uma vez que você viu que o negócio não está lá, você vai procurar, você não vai achar. Então é fácil, uma vez que você viu que a teoria que você acredita do mundo globular vem dos nazistas, fascistas, assassinos, aí você tem que pensar duas vezes quem você está confiando, entendeu? Esse é um dos pontos, para mim, mais importante, uma questão de moral, que está no coração da pessoa. Você está atrás de sabedoria, conhecimento do bem, ou você está enganando? Qual a sua intenção? Para mim, uma pessoa que mata inocentes, que cria um foguete que para matar, uma arma de destruição, uma pessoa que faz qualquer tipo desse coisa, entra nesse mundo dessa coisa de armas bélicas, destruição, ganhar dinheiro matando as pessoas, não dá para confiar em nada desses caras, zero, não serve para nada. São zero às esquerdas que não deviam estar aqui, esses sim não deviam estar aqui, esses caras que estão explodindo tudo, mas é o que há, a gente não tem como escapar disso. Agora, é muito mais importante a gente falar a verdade. E é isso aí. E tá com o coração no lugar certo. Entendeu? Eu acho que é isso. Então, se o cara que tá te contando a história, passado dele, o cara era um assassino de massa, trabalhando pros nazistas, inventou uma tecnologia, não dá pra confiar nessa tecnologia. Você tá brincando, bicho? Não tem como. Não tem como. É aquela coisa cristã, na verdade. Tem duas coisas importantes nessa questão cristã, da filosofia cristã, né? E Jesus diz, se conhece uma árvore pelos frutos. Isso já te diz, o cara que mata as pessoas inocentes não pode ser uma boa árvore. Acabou. Tem discussão. Tem que perdoar, deixar, vai voltar. Depende do que você acredita. Se acredita em reencarnação, esse cara tem que voltar 600 vezes aí, fazer um monte de coisa. Quem sabe onde vai parar. E a outra questão é quando Jesus fala de seja como os pequeninos.
porque deles é o reino de Deus, seja como as crianças. Porque aí você vê, quando você entra nessa literatura de como o globo, a visão globular é inculcada na cabeça das crianças, que é uma coisa estudada pelos psicólogos, as crianças resistem a essa ideia do globo. É o que o próprio Ingold entra nessa. Mas ele não chega a dizer que não é um globo. Então ele é engraçado, porque funcionou para ele. Mas eles vão lá e mostram com as crianças, resistem. A criança fala, não tá girando, não tá. É que nem um menininho que tem um vídeo que ele tá vendo o lançamento de foguete da NASA, e o foguete tá descendo. Os foguetes não saem, né? A maioria todas as shuttle, coisas que eles dizem que é satélite e tudo mais, você vê o foguete faz uma curva, você ainda tá vendo o foguete fazendo uma curva, ele começa a cair, aí as crianças tudo gritam, tá caindo, aí o pai fala, não, é a Terra girando, é a Terra girando, e a criança fala, não, tá caindo, e aí os caras comentaristas falam, então a Terra tá girando, mas as nuvens, não afeta as nuvens, só afeta o foguete, é fantástico. É lindo esse negócio, então a gente vai começar a olhar um pouco nisso. E aí eu quero ver como é que vai ser o esquema dos caras provarem essas coisas erradas, porque eu quero ver. Eu era um maior fã da NASA, então eu estou disposto aqui a responder as perguntas, conversar. Vamos que vamos, gente. Vamos descobrir qual que é a verdade. Uma outra coisa que estão perdendo a noção hoje em dia é a questão de o que é confiável em termos de informação. Os índios já no Canadá, antigamente já falaram, a única forma de saber mesmo qualquer coisa é a experiência pessoal, não o que o outro diz para você, mesmo em questões religiosas. Então, os Denetá, o povo que está hoje nos territórios canadenses que dizem que ser Canadá, eles acreditam nisso, tanto que eles nem vão se você pergunta de religião para eles, eles não vão tentar te passar qualquer religião deles, eles falam, você tem que descobrir por si mesmo, bicho. Então, é assim. Então, o que aconteceu? Hoje eu vi um negócio no jornal aqui holandês, a Luísa deu uma olhada de manhã, e era uma filósofa falando para as pessoas que elas tinham que confiar apenas em políticos e jornalistas. Não, é uma coisa que está saindo no jornal hoje em dia, mídia assim, mainstream. O cara vai, ela se diz filósofa, ela fala, você não pode confiar nas pessoas que estão falando qualquer coisa por aí. Você tem que confiar só em políticos e jornalistas, só. Porque eles falam a verdade, sempre falam a verdade, sempre falaram a verdade. Não tem jornalista que mente e não tem político que mente. Que mundo é esse, gente? Então, isso está acontecendo hoje em dia. Então, seriamente, alguém vai e coloca na mídia, que vai na internet, onde as pessoas veem e leem com respeito, uma coisa que te diz um negócio desse. Então, se você é brasileiro, o cara te diz para você acreditar em político, você só pode dar risada. É uma loucura total, né? Acredite nos políticos e nos jornalistas, na mídia. Meu Deus do céu, que loucura. E isso eu vou dizer para vocês, na antropologia, na UBC, onde eu fui no Canadá, logo de cara na antropologia já se fala, você não acredita em nada que a mídia fala. Olhe bem, veja veja aqui a evidência das ciências sociais. Então tem livros sobre isso, tem um livro do Bourdieu sobre a televisão, que é um curtinho, que ele até tira um sarro, ele fala, eu escrevi esse livro curtinho porque aí os jornalistas vão conseguir ler, porque não cabe, eles têm a cabecinha pequenininha, gente. Por isso escreve tudo em termos gerais, sem nem contar de onde vêm as palavras, tudo ideológico, tudo sem pensar. Mas essas coisas têm poder, porque a pessoa vai lá e isso é repetido milhões de vezes, o cara acha que é verdade, o cara vê que está no jornal, é verdade. Então é uma espécie de ingenuidade do mundo hoje em dia, que as pessoas querem voltar mesmo para o mundo fácil, para as coisas fáceis. Então tem que assistir, na verdade, um filme do Woody Allen, que é o Dorminhoco, que é maravilhoso. Tem que voltar nesse filme e achar esses pontos maravilhosos que ele está fazendo ali, que é o que está acontecendo hoje em dia. O cara conseguiu prever o futuro, bicho, de uma maneira ainda engraçada, que coloca a maioria dos filmes de hoje em dia no chinelo, até os próprios filmes dele, que hoje em dia já dá meio capenga também, tá bem, umas coisas bem hollywoodianas. Mas enfim, é isso que eu acho. Então vamos dar uma olhada, gente. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui quem quiser conversar, conversa. Eu tenho minha opinião, respeito a sua opinião, mas vou defender a minha, tá? Então vamos que vamos. E a gente tem que aprender a se respeitar em termos de opinião. Se você tem uma opinião contrária, você tem que achar informação que prova que o seu ponto está certo. Você não pode simplesmente gritar ou xingar.
Isso não vai funcionar, isso não funciona, isso faz a gente dar risada. Então eu quero prova concreta. Eu tô falando de coisa concreta, coisa concreta. Né? Então, por exemplo, se eu tô aqui, eu tô olhando o que... Eu tô na frente de uma planta. Né? Eu tô na frente de uma planta, eu estou vendo uma planta. Por exemplo, com a questão da NASA, existe já uma coisa que as pessoas não questionam. Então, o astronauta vai para a Lua, ele volta, ele fala que ele não viu nenhuma estrela. Aí um outro vai para outro lugar e ele vê estrelas. Aí tem uns que vão na estação espacial e vêem estrelas para tudo quanto é lado. Tem outros que vão à estação espacial e só veem escuridão. Então é uma coisa magnífica também, que não funcionaria numa corte, na lei, né? Se você colocar as testemunhas uma na frente do outro e fala, você tava lá? O que você viu? Eu vi preto. Você tava lá? Sim. O que você viu? Eu vi branco. Como é que pode as duas coisas estarem no mesmo mundo? Não pode. É a questão, de novo, é o negócio Occam's Razor. É coisa que eles adoram falar, os cientistas adoram falar nisso. Qual que é a questão? Qual que é mais simples? É embaixo da água. Você vê as bolhas subindo, aí os caras veem a bolha subindo, isso, porque nem água, é exatamente a bolha, várias bolhas, muita bolha no espaço. Programa chinês, programa japonês, programa americano, indo até, você vai nos anos 70, os caras voando no espaço, tem bolha. Eles falam que é gelo no ar, que são partículas disso, daquilo. É engraçado, que a gente sabe que está dentro de uma piscina, tanto é que os caras se mexem dentro do meio aquático, porque na água você não se mexe tão rápido quanto no ar. Imagina que no vácuo, onde não teria nenhuma resistência, o cara se mexe como se ele estivesse embaixo d'água, devagarzinho. É muito legal esse negócio, gente. As pessoas caíram numa lorota e volta até no 2001, Odisseia no Espaço. Esse filme mostra todo mundo andando devagarzinho no espaço. Ai, devagar. Ai, sem gravidade. Mas isso não faz sentido. A questão da física não é pro cara estar devagar. É pro cara estar no vácuo, o cara tá indo mais rápido. Enfim, mas a gente está na física, a gente está no mundo da física, do desenho animado e de Hollywood. Então acreditamos mais nisso do que na realidade. Vamos fazer uns testes, gente. Vamos lá. Quero ver o que vocês acham. Boa sorte. É interessante essa questão do fascismo da informação. Então, quer dizer, o cara fala um negócio que você não gostou, ao invés de mostrar que o cara tá errado, você fala que ele não pode falar mais, que você vai cortar a liberdade de expressão das pessoas na internet. Então atacando hoje em dia o YouTube, falando, ei, você não tá conseguindo parar. Eu vou no 9 de setembro e aparece um negócio, 42 milhões de visualizações, que mostrou a conspiração de 9 de setembro. Não, você tem que acreditar exatamente o que o Bush falou, porque ele é o cara mais confiável. Lembra que ele foi para o Iraque, matou 1 milhão de crianças, né? 1 milhão de pessoas mataram no Iraque, inocentes, né? Porque tinha armas de destruição de massa, armas nucleares, né? Cadê? Depois foram lá e viram que era mentira. Mas esse é o cara quer acreditar. Então é uma coisa ideológica, uma questão de você acredita que aparece na televisão, você não vai ver os vídeos, você não vai olhar que o avião chega lá, tinha que parar, mas não para, entra no prédio, atravessa para outro lado. Mas isso é incrível, naquele dia tudo era possível. Então o prédio foi desintegrado, você vê o negócio, o prédio virando pó, né? Você vê o vídeo, o prédio desce e começa o negócio que era de ferro virar pó na sua frente. Agora, o que é bom? Foi avião, com combustível do avião. Os caras vão tentar te explicar isso. Que vai derrubar um negócio de ferro, vai penetrar no aço, né? Então a gente inventou um mundo nessa essa coisa de física do desenho animado, onde um negócio de fibra de vidro penetra no aço. Não cai para fora o avião, né? O avião ele simplesmente ele entra inteiramente no prédio e nada fica para trás. Quer dizer, o motor não cai para trás, ninguém cai para trás, não tem passageiro, não tem nada, não acontece nada. E aí no mesmo dia os caras acham o passaporte do cara que estava dirigindo o avião. E depois daquela explosão toda, caiu o prédio, aí os caras acharam o passaporte. E os caras acreditam, né? Então é muito legal essa coisa hoje em dia. Então as pessoas são... Isso prova que qualquer lorota que aparecer no meio de mídia de massa entra na cabeça das pessoas como realidade. O cara inventa uma espécie de lógica que aquilo passa a funcionar. Isso é exatamente o que acontece no livro em 1984. O tempo todo. As pessoas têm que voltar nesse livro. Eu vi ele recentemente, eu ouvi de novo. Existem audiobooks, né? Você pode ouvir o livro. É muito bom. É o mundo do dia de hoje. Os caras já falaram. Tem o Bravo Novo Mundo também. O cara já falou. Ele mesmo mandou uma mensagem pro Orwell falando, é isso mesmo que vai acontecer.
E as pessoas acham que é bonito. Então tem essa coisa, hoje em dia tem essa agenda do transhumanismo, né? De você fazer um melhor, a evolução do ser humano mais evoluído. Então, uma super visão, tem uma super fala, super voz, a super não sei o que, você corre mais rápido, você pula mais alto. Então, o que é? É racismo geneticista, né? Um racismo eugenista, um negócio do século XIX, do Arco da Velha, que são os colonialistas que inventaram. E já tem hoje em dia uma versão mais tecnológica, mais bonitinha, pra quem gosta de telefoninho, de coisinha, de gadget. Ah, não, esse negócio eu vou encaixar na minha cabeça e pum, eu vou começar a ver tudo diferente, eu vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. É um mundo, é um futurismo assim, de embrulhar o estômago, esse negócio de robô que fala, que o cara, hoje em dia tem robô sexual que os caras usam. Imagina o que isso vai fazer com a relação das pessoas umas com as outras, com as mulheres, que já são objetificadas, homens também, né? Como é que vai ser esse tipo de coisa quando as pessoas começarem a dar o seu tempo para um robô, pelo prazer, satisfação de um prazer simplesmente canal, sem nenhum contato espiritual, uma coisa... Como é que pode isso? Existem os caras hoje em dia que vão nessa, entendeu? E acredito, são considerados grandes artistas. Então, que mundo é esse, gente? Então, eu acho que não... Eu queria ter uma visão mais otimista, na verdade. Mas o que você vê é um fanatismo. Então, que você fala uma coisa que é um pouco diferente da opinião do cara, o cara já sai gritando, xingando, isso já perdeu. Perdeu na hora. Então, se você fala, vai ver a curva lá, você tá batendo uma foto aqui, você tá vendo aquela ilha lá, tá? 300 km de distância, 200 km de distância tem uma ilha. Ah, qual que é a curva da Terra? 200 km, pô, tinha que ter tal curva. Por que não tem? Não, mas é um globo. Então é assim que os caras pensam. Não, tá aqui na NASA, a NASA tá falando, ó, esse cara tá me convencendo. Aí você vai ver o cara é um ator. Os caras o negócio da Curiosity, né? Que pousou em Marte, que é no Canadá, em vários lugares da Terra, já mostraram. O cara posta a foto do... Você vai na ilha no Canadá lá, você vê a foto do negócio, você vê a foto do landscape, assim, da paisagem, exatamente igual que está em Marte. Uma coincidência sensacional. Veja como a Terra é muito parecida com Marte. Tanto é que você vai em Marte, pousa o negócio lá, e você bate uma foto e aparece um negócio que tem igual na Terra. É exatamente igual. Aí você coloca um pouco vermelho, uma coisa assim. E o cara que é o diretor do programa é um ator. O cara já era um ator. Então, e o cara tá lá, o cara não consegue responder uma pergunta científica. Tá, aí as pessoas não têm em mente comparativo. Então você olha esse cara da NASA, um ator, falando, não consegue responder uma pergunta, aí você vai num cientista de universidade mexendo com densidade, com questão de gases, com questão de vários tipos de pesquisa, o cara não consegue parar de falar tecnicamente, em questões técnicas. O cara conhece tudo o cara conhece tudo tintim por tintim do experimento dele. Mas esses caras da NASA, não. Eles falam com as crianças, eles dão risada, eles não explicam nada, eles só falam a mesma coisa. E eles fizeram tudo, eles são os heróis do universo. E eles estão explorando o universo. Então eles já estão lá em Plutão. E logo em breve estaremos em Marte. Aí eu vou ver a verdade. Estaremos na Lua, assim como estaríamos nos anos 70, né, que eles foram várias vezes, voltaram para a Lua várias vezes, não fizeram nada. Né? Isso tudo verdade. Por isso que pararam nos anos 70, passaram 40 anos e não conseguiu chegar lá, porque a tecnologia ela sempre vai à frente, né? Então, quer dizer, a gente chegou numa distância, agora a gente chega menos porque a tecnologia avançou. Essa é a fantástica lógica desses caras, né? É lindo. Então, vamos lá, nesse mundo lindo, descobrir o que está acontecendo, né? Quem são os mentirosos e aí onde está a verdade. Então, estou aqui à disposição. Tem pessoas já reagem. Tem pessoas, eu acho muito engraçado isso no Facebook. Você fala uma coisa, ou o cara reage logo de cara, ou eles ficam quietos. Existe um grupo de antropologia chama Antropocene. Antropocene é uma espécie de uma babaquice recente que foi inventada para substituir o fato do colonialismo destrutivo, que a gente já sabe que a indústria, o colonialismo, a escravidão, tudo destruiu o mundo inteiro e que isso continua com o neoliberalismo e tudo mais, que isso polui, que isso destrói,
Mas, em outras disciplinas, os caras inventaram esse negócio de antropocênio. É a era do homem, o homem está destruindo tudo. Uma espécie de um alarmismo louco. E tem dinheiro nisso, então os caras tudo pulam nisso, tentam falar nisso. É a grande discussão do momento. É uma coisa que já foi falada, já teve outros pacotes anteriores sobre isso, e agora isso aí é uma coisa que eles dizem, eles imaginam que eles estão melhorando o mundo. E o mundo continua uma miséria, as pessoas morrendo de fome. Esses caras vão lá nas conferências dele, tudo pomposo, nos puto hotel, gastam mó grana, bebem pra burro, não fazem nada, gastam mais dinheiro, um monte de voo de avião pra fazer a tal da conferência. Eles estão se mostrando, porque na academia o cara falou, eu fui nessa conferência, eu falei lá, estou mudando o mundo. E não tá acontecendo porra nenhuma o que tá acontecendo. E o antropocênio, os caras têm um grupo lá no Facebook que é dedicado a isso. E na foto, da imagem deles, tem uma foto da estação, tem uma foto do programa espacial japonês, que é uma terra subindo por trás da lua. É uma das coisas mais mal feitas que em termos de animação. É muito mal feita, é horrível. A terra não gira, as nuvens não mexem, não tem estrela no negócio, assim, um negócio, assim, sensacional. Você vê o negócio feito no computador, todo mundo vê. Mas eles colocam lá como um símbolo do ambientalismo. Então existe esse mito hoje em dia de que quando bateram a foto da Terra, a distância foi quando as pessoas perceberam, oh, meu Deus, nosso mundo é tão pequeno, nós temos que protegê-lo. Como se não soubessem que estavam fazendo atrocidades antes. Como se não tivessem noção das atrocidades que estiveram fazendo nos últimos 500, 600 anos. Sempre houve resistência às atrocidades do governo. Sempre teve filósofos, sempre teve pessoas que estão fora do sistema, sátiros, que estão olhando aquilo e estão colocando aquilo no lugar. Então você vê, você pode ir primeiro século antes de Cristo, na obra do Lucrécio, ele está falando da guerra, como aquilo é uma estupidez completa, total. E a história do mundo, a história que é a história que eles dizem que privilegiam a história do nacionalismo, é a história das guerras. Você coloca esses caras no pedestal, você tem que estar olhando o cara que é o grande general, é o grande presidente, você tem que lembrar o nome dos caras, todas essas coisas. Não é a história do povo, não é a história real, não é a história crítica da coisa. Não é a história da resistência contra o controle do governo. Não é só o governo, são vários governos, que são todos vêm do mesmo modelo. Então, quando você vai entrar em outros sistemas de governo e justiça, que são os indígenas, que foram destruídos com a chegada desse modelo romano, você vê que eram superiores em várias maneiras. E a gente estuda isso na universidade. Né? Então, existe uma disciplina que eu fiz foi o primeiro artigo, o único artigo que eu realmente publiquei num negócio de peer review, foi de uma aula dessas de justiça indígena, as diferenças entre o nosso sistema legal, dito ocidental, e os outros modos de resolução de conflitos que existem em outras sociedades. Então a gente fez até um fieldwork pequenininho dentro da corte, fomos entrevistar um juiz, e o professor entrevistou o juiz e mostrou como o juiz estava com a cabeça fechada dentro da lei, né? Preso dentro daquelas formulações da lei. E mesmo assim tentando negar o fato de que a lei em si muda. Né? A própria lei ocidental, que é terrível por vários motivos, ela tem também um lado muito bom, que pode fazer de justiça. Ela se transforma. E, em dado momento, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha que ser esterilizado. Se eles falassem que você era uma ninfomaníaca ou isso ou aquilo, que você tinha... Qualquer coisa que eles inventassem lá, que você fazia muita arte, qualquer coisa podia ser. Você tinha visões, eles iam te castrar. E isso era uma coisa que a lei demandava, que te castrasse. Então, demandava também que separassem brancos e pretos, nos Estados Unidos, até os anos 60. As pessoas estão sempre esquecendo disso. Né? Então, essa é uma das questões. Vamos ver se eu edito essas coisas para fazer sentido. É tudo muito improvisado aqui. Vamos que vamos, gente. Grande abraço.